Existem países com milhões de pessoas, mas com espaço de sobra, e outros tão pequenos, mas que estão tão lotados que parece não caber mais ninguém. O que nos ajuda a entender tudo isso é a densidade demográfica. A demografia é o estudo científico das populações humanas. Ela estuda desde o seu tamanho, a sua estrutura e como as populações estão distribuídas. Dentro da demografia, nós temos a densidade demográfica, que é um índice. Esse indicador, ele mede o número de habitantes em uma determinada área. Geralmente, a unidade usada é o quilômetro quadrado. Esse conceito geográfico ele é muito importante, porque com os dados certos em mãos, é possível se chegar ao entendimento de vários fatores socioeconômicos e assim fazer o planejamento das políticas públicas de um país, de um estado ou até mesmo para uma cidade. Para a gente obter a densidade demográfica de um determinado local é muito fácil, é bem simples. Basta-se dividir o número de habitantes pela área do local, em quilômetros quadrados. Assim, a gente vai chegar na densidade demográfica. Depois que a gente tiver a densidade demográfica em mãos, a gente chega na população relativa do local, porque a densidade demográfica ela é igual à população relativa. Outro termo que existe, além da população relativa, é a população absoluta. A população absoluta é igual à população total do local. Então, para a gente fazer o cálculo da densidade demográfica, automaticamente a gente já vai ter a população absoluta. E com o cálculo a gente vai chegar também à população relativa. Com esses dados em mãos, a gente vai conseguir tirar algumas conclusões. Por exemplo, com a população total, ou seja, a população absoluta, a gente vai conseguir descobrir se um país ele é populoso, se ele tem uma grande população ou não. Ou, por exemplo, com a população relativa em mãos, que é a densidade demográfica, a gente vai poder descobrir se um país ele é povoado ou não, se ele é densamente povoado ou se ele tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Vamos ver agora alguns exemplos. Vamos primeiro pegar o exemplo do Brasil. A população total do Brasil é em torno de 212 milhões de pessoas. Então, com a sua população total, a sua população absoluta, a gente descobre que o Brasil sim, ele é um país populoso, porque ele tem uma grande população. Agora, vamos descobrir se ele é povoado. A gente pega essa população de 212 milhões de pessoas e divide pela área do país em quilômetros quadrados. O Brasil ele é muito grande em extensão territorial, então ele tem 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. 212 milhões, que é a população, dividindo por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente chega no número de 24,9 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número ele é muito baixo, ou seja, o Brasil ele não é povoado, ele não é um país povoado, embora tenha uma grande população, sim, mas como ele é muito grande, ele não é densamente povoado. A densidade demográfica dele é baixa. Vamos ver agora um outro exemplo, um exemplo diferente, dos Países Baixos, ou a Holanda, como a maioria conhece. A população absoluta ou total da Holanda é de 17,9 milhões. Comparado à população do Brasil, é uma pequena população. Então podemos dizer que a Holanda não é um país populoso. E ela também não é um país grande em extensão territorial. Tem apenas 41.865 km². É um país muito pequeno em extensão territorial. Se nós dividirmos a sua população de quase 18 milhões de habitantes por a sua extensão territorial, a gente vai chegar em 427,5 habitantes por km². Ou seja, comparada com o Brasil, a Holanda ela é densamente povoada. Podemos dizer aí que ela tem mais ou menos 500 habitantes por km² em média, É muito mais do que os 24,9 do nosso país. Então veja, embora a Holanda ela não seja um país populoso, mas ela é sim densamente povoada, ela tem uma grande densidade demográfica. Existem alguns países que não são nem populosos e nem povoados, como é o caso da Mongólia. A Mongólia ela tem uma das menores densidades demográficas do mundo, é menos de 5 habitantes por km², 4,9 é a densidade demográfica da Mongólia. Isso se dá porque ela é um país com uma grande extensão territorial, é um dos maiores países do mundo, porém tem uma população baixíssima. Sendo assim,
é um país com uma das menores densidades demográficas do planeta. A densidade demográfica, quando calculada, ela pode ser de grande ajuda, ela tem muita utilidade, até mesmo para os governantes que querem distribuir a população de uma melhor maneira, fazer estudos sociais e assim por diante. Porém, podemos dizer que a densidade demográfica, quando se calculada, não é uma verdade absoluta, ou seja, ela é relativa. Mas por que a densidade demográfica ela é relativa? Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, o estado de São Paulo é um estado muito populoso, é o mais populoso do país, tem mais de 45 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Só que ele é um estado em extensão territorial que não é tão grande assim. Então, se fôssemos calcular a densidade demográfica do estado, seria altíssimo. Talvez se pegássemos a densidade demográfica da capital do estado, né, a grande metrópole de São Paulo, teria uma densidade demográfica muito alta, talvez próxima de 1.000 pessoas por quilômetro quadrado. Agora, se nós fôssemos para outros estados do Brasil, como por exemplo o Amazonas, que é o maior estado brasileiro em extensão territorial, mas que tem uma população muito menor que o estado de São Paulo, a densidade demográfica, ou o número de pessoas por quilômetro quadrado, seria muito menor. Então veja que a densidade demográfica realmente ela é relativa. Talvez em alguns pontos as pessoas vão estar muito mais concentradas numa área menor, sendo que em áreas muito maiores existem muito menos moradores. Então assim a gente chega a essa conclusão, que a densidade demográfica ela é apenas uma média, e quando a área estudada ou a área que é levada em conta é muito grande, podemos dizer sim que a população demográfica ela vai ser relativa. Assim, a gente só afirma e conclui o que já tínhamos visto antes, que densidade demográfica é igual a população relativa. Como vimos no início do vídeo, a densidade demográfica ela é estudada dentro da demografia, que estuda as populações em geral e alguns conceitos como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, o crescimento populacional, migração e emigração, outras coisas como pirâmides etárias e até mesmo reposição populacional. Porém, esses conceitos geográficos, dentro da demografia, vão ficar para outro vídeo. Se você tem curiosidade sobre algum desses termos, deixe aqui nos comentários se você gostaria de ver um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Também não deixe de curtir o vídeo se você gostou. E dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, os países mais populosos do mundo, com curiosidades sobre cada um deles.